Ore pelo seu pastor. Esse pode parecer um apelo tão comum como qualquer outro, e de fato é. À luz das Sagradas Escrituras, nós somos informados que precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar por nossos familiares, por nossos amigos, precisamos orar pelos irmãos que comungam conosco da realidade da igreja local e, naturalmente, também precisamos orar pelos nossos pastores. Portanto, quando eu convido vocês a intensificarem as orações por estes homens de Deus que foram chamados pelo Senhor para cuidar das ovelhas eternas que foram compradas pelo seu próprio sangue, eu quero com isso lembrar a vocês a época difícil que todos nós temos enfrentado. Infelizmente, nós temos acompanhado as últimas notícias, e eu me refiro a alguns anos atrás, e essas notícias nos trazem informações muito tristes a respeito de grandes líderes cristãos que foram chamados pelo Senhor para cuidar das ovelhas eternas que foram por ele compradas e que naturalmente precisam ser guiadas até a Cidade Santa. E esses homens, infelizmente, e nós falamos isso muito solenemente, com muito temor no coração, estão ficando pelo caminho. Muitos são os fatores que se somam para contribuir a isso. Eu poderia elencar vários aqui. Há o conhecido burnout, que é o esgotamento físico e emocional dos pastores que lidam com demandas que são de ordem física, mas também de ordem emocional. E isso tem feito com que esses homens de Deus atraiam para si parte dessas demandas e, quem sabe, isso tenha contribuído para a saída precoce do ministério, para esse esgotamento, para a tristeza e problemas outros relacionados a aspectos emocionais. Mas há também problemas de relacionamento. Pastores são, infelizmente, muito isolados, não são tantos os amigos que estão à disposição, até mesmo no meio pastoral não há muita liberdade para se falar a respeito das questões que são mais peculiares ao coração e por conta disso esses homens por vezes se sentem muito solitários. Há também situações relacionadas a demandas com a própria igreja local, problemas de gestão, de administração, problemas teológicos. Sob alguns aspectos, a teologia que por vezes faz parte do pastor, não faz parte da denominação, isso gera algum conflito. Enfim, esses são apenas alguns exemplos que contribuem para que esses homens fiquem pelo caminho. Somado a isso, há os pecados que são inerentes a todos nós, e existe um pecado em especial, o pecado moral, que infelizmente, segundo boa parte dos pastores, que são homens mais maduros e mesmo aqueles que já passaram em gerações outras, concordam que desabilitam o homem de Deus a permanecer no ministério da palavra. E esse tem sido, infelizmente, um problema que tem acometido a grandes homens de Deus, que tem contribuído muito com a expansão do reino de Deus e com a manifestação da sua glória, e que, infelizmente, tem feito com que estes homens que caem nessa situação se vejam desabilitados ao ministério e, em virtude disso, precisem sair dele para cuidar de si mesmos, das pessoas que eles amam e do seu relacionamento com Deus. Dito isso, eu gostaria de convidar você a orar pelos seus pastores, a buscar a Deus para que esses homens, assim como todos os demais servos e servas do Senhor que estão na igreja local, mas nesse vídeo em especial, busque a Deus. Ore ao Senhor por estes homens, para que eles sejam fortalecidos no Senhor e dessa forma reúnam plenas condições de começar bem no ministério e de terminar bem no ministério. Eu gostaria de agradecer a você que esteve me acompanhando até aqui. Por favor, retire um tempinho na tua agenda diária e ora pelo teu pastor, ora por este servo de Deus que o Senhor constituiu para abençoar a sua vida e a sua família. Eu tenho certeza que nós haveremos de continuar caminhando e o nome do Senhor será sempre glorificado. Deus abençoe a todos. Até mais.